E aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a como extrair horas, minutos e segundos no Excel, ou seja, fazer um desmembramento de uma hora completa. Eu tenho aqui uma tabelinha, tá? Com as horas aqui na minha coluna B, contendo horas, minutos e segundos, tá? E aqui eu vou te mostrar algumas formas de você fazer extração da hora, do minuto e do segundo através de funções específicas e também através de uma formatação numérica também. Isso vai depender muito de cada caso, de como você quer apresentar, né, e lidar com esses dados. Uma das maneiras de se extrair a hora é utilizando uma função específica do Excel para isso, chamada hora, tá? Então ela tem o único propósito de extrair uma hora, tá? De uma hora completa. Então se eu tenho um horário completo aqui, o Excel vai trazer para mim apenas a hora. Vou fechar aqui, eu vou colocar apenas a hora aqui dentro, tá vendo? Então hora e coloquei B3, né? Como o único argumento, vou dar um Enter aqui. O Excel vai mostrar para mim 15, né? Então 15 horas, ele buscou apenas 15. Vou fazer um auto preenchimento aqui para buscar as demais, tá? E aqui dentro das horas, você pode querer exibir, por exemplo, as horas com dois algarismos, se você preferir, tá? Por exemplo, 1 da manhã aqui, ele apenas exibe o número 1 e não 01, tá? Para isso, você pode selecionar todos esses números aqui, certo? Você vem aqui na guia página inicial no grupinho número, clica aqui para abrir a caixinha de diálogo do grupinho número, tá? Clica em personalizado aqui e aqui no tipo, nessa caixinha tipo, a gente vai colocar um código, tá? Uma máscara que a gente chama, né? Para formatar as horas da forma que a gente quiser. Então, para exibir os números com dois algarismos, a gente vem aqui e digita 00, certo? Então, toda vez que tiver dois algarismos, o Excel vai preencher com esses dois. Quando a hora tiver um único algarismo, ele vai colocar um 0 à esquerda, tá? Basicamente é isso. Vamos dar um OK aqui. E agora tá vendo, ó, 00 ele ficou com dois zeros aqui. 1 da manhã ficou 01 e não apenas 1, tá? Existe uma outra forma, tá? Através de uma formatação do tipo de dados. Basicamente, como a gente fez agora há pouco, tá? Utilizando as máscaras, só que utilizando essa máscara para hora completa, tá? Ao invés de a gente utilizar uma função para isso, que é a função hora. Então a gente vai digitar um igual aqui e vai fazer basicamente uma referência direta à nossa hora, tá? Então a célula B3 aqui. Basicamente a gente só vai trazer a célula B3 para cá, o mesmo conteúdo. E aí eu vou clicar aqui, vou dar dois cliques aqui, tá? Para fazer o auto preenchimento para as demais células da coluna, eu simplesmente trouxe, né, o horário para o lado de cá. Só que aqui eu vou aplicar uma formatação diferente agora. Então eu vou selecionar todos esses dados, eu vou vir aqui no grupinho número. Você pode acessar através desse botãozinho aqui, tá? Para abrir a janelinha de formato de número, ou dar um clique aqui e vir aqui em mais formatos de número. Você vai parar no mesmo local, tá? Aqui eu vou clicar em personalizado e agora eu vou colocar aqui um código, né, uma máscara justamente para mostrar apenas a hora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar HH. Certo? Se eu digitar um único H, o Excel vai fazer exatamente como ele fez na coluna D ali. Para as horas que contém apenas um algarismo, ele vai deixar com um algarismo, tá? Mas se eu colocar dois Hs aqui, ele vai colocar para mim sempre as horas com dois algarismos. Então, a hora que tiver apenas um algarismo, né, de 0 a 9, ele vai colocar mais um algarismo à esquerda, um 0 à esquerda, tá? Então, HH porque o H significa hora no Excel. Por que a gente não formatou aqui, né, na coluna D com HH? Porque não ia funcionar. O Excel não está reconhecendo isso aqui como hora. Isso aqui é apenas um número que ele buscou, tá? Aqui não. Aqui dentro da coluna E, que é a coluna que a gente está mexendo, tá? O conteúdo aqui dentro da coluna E é justamente um horário. Então aqui ele consegue fazer o reconhecimento desse horário e exibir apenas a hora, tá? Então aqui a gente pode usar o HH, tá? Vamos dar um Enter aqui. Aí perceba que ele busca as horas também. Qual que é a diferença entre os dois métodos, Edu? Aqui ele está buscando através de uma função, nós temos um número, 15. Sempre que você referenciar essa célula, o Excel vai tratar essa célula como 15, mas aqui nós temos apenas, né, uma formatação, ou seja, a hora ela continua aqui, a hora completa, ela só está sendo exibida de forma diferente. Ou seja, eu estou apenas exibindo a hora aqui e não o horário completo. No entanto, toda vez que eu fizer uma referência para essas células daqui da coluna E, o Excel vai buscar o valor real dela, ou seja, a hora completa, tá? Então essa é basicamente a diferença. Agora o minuto tem uma particularidade, tá? A gente não vai conseguir aqui extrair o minuto através de uma formatação como a gente aplicou aqui na coluna E com as horas, tá? Então aqui dentro do minuto a gente não vai conseguir vir aqui e fazer uma formatação específica para exibir apenas um minuto com a letra M, por exemplo, porque a letra M dentro dos códigos, né, dentro das máscaras do Excel, ela representa tanto o minuto quanto o mês. Só que se a gente utilizar ela sozinha, o Excel sempre vai reconhecer essa letra M como mês. Ele não vai conseguir aqui fazer a diferenciação, ele não vai conseguir, né, buscar a hora e trazer um mês aqui, não vai dar certo, tá? O M, ele só vai funcionar, ele só vai ser reconhecido no Excel como minuto
a partir do momento em que a gente colocar um H antes, né, no caso, a hora, se ele tiver associado com a letra H de hora ou a letra S, né, de segundo. Aí sim o Excel reconhece como horário, do contrário o M é sempre reconhecido como mês, tá? Então não vai funcionar aqui. Nesse caso, né, a gente vai utilizar apenas a função mesmo. Então aqui a gente tem a função minuto, que também traz os minutos, certo? Vamos clicar aqui, utilizar o número de série, né, que seria a hora especificamente. O horário completo, tá? E aqui, se você quiser que os dígitos do minuto, né, sejam sempre exibidos com dois algarismos, né? Então, se você quer que haja sempre 2 dígitos aqui, então a gente faz a formatação como a gente fez ali na hora, né? Trocando aqui o personalizado, colocando 2 zerinhos aqui, aí o Excel preenche, porque isso aqui para ele já é número, né? Então a gente não está fazendo aquela confusão do minuto com o mês, tá? A gente está utilizando 00 justamente porque a gente está reconhecendo isso aqui como meramente um número, tá? Na questão do segundo é muito fácil também, a gente pode utilizar a função segundo, assim como a gente usa a hora e minuto, e fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Então a gente vai trazer os segundos aqui, e se a gente quiser formatar aqui com 2 algarismos, a gente vem aqui, seleciona personalizado, coloca um 00 aqui, dá um Enter ou um OK, agora a gente tem os segundos formatados com 2 algarismos. No entanto, nós podemos trazer o segundo, né, exatamente como a gente fez ali com a hora, né, o segundo exemplo da hora. A gente vai trazer o horário completo aqui, fazer um auto-preenchimento, né? E aí, com o horário completo selecionado, a gente vai aplicar uma máscara aqui, um códigozinho de formatação numérica, para que a gente exiba apenas o segundo. Vamos dar um clique aqui, personalizado, e o segundo, nesse caso, é representado pela letra S, tá? Então a gente coloca 2 S's aqui para exibir sempre os segundos com 2 algarismos, se assim a gente quiser. Vamos dar um Enter aqui, um OK, tá? E agora o Excel traz para a gente apenas os segundos. Lembrando que isso aqui é uma referência direta, né, as células que estão aqui, portanto, qualquer fórmula que você utilizar que faça referência aos valores da coluna H aqui, vai buscar justamente, né, os valores corretos, os valores completos aqui dentro, tá? O valor original, não o valor que está sendo exibido. Isso aqui é apenas uma exibição. E aí, se você quiser personalizar a exibição das suas horas, tá? Você pode fazer também. Dá para fazer através da extração de hora em minuto aqui? Dá para fazer. Por exemplo, esse horário aqui, ó, que eu quero mostrar apenas as horas e os minutos, sem os segundos. Dá para fazer? Dá para fazer também, extraindo hora e minuto, né, e fazendo a junção das duas, né? Concatenar, por exemplo, o resultado da hora com o resultado do minuto. Mas se você quiser, você pode fazer através de formatação, tá? Então a gente busca aqui o horário, certo? Faz um auto-preenchimento para todo mundo aqui, e a gente só formata da maneira como a gente quer. Então, se a gente quer apenas a hora e o minuto, sem o segundo, a gente vem aqui, digita HH:/MM, tá? Nesse caso, o Excel vai reconhecer o M como minuto e não como mês, porque ele está acompanhado do H. Tá? Então vamos dar um OK aqui, agora a gente só tem os horários aqui com horas e minutos, sem os segundos, mas, como eu disse para você, ao fazer uma referência a essas células aqui, os segundos também são levados em consideração. Se você quiser, é possível também utilizar a função texto para fazer a extração de horas, minutos e segundos, tá? Funciona da mesma forma, e aí a gente vai ter um resultado numérico ali, um resultado em texto, claro, né? Mas, digamos assim, entre aspas, um resultado numérico, tá? E não necessariamente uma formatação, ainda que nos argumentos da função texto a gente use uma máscara de formatação, tá? Caso você tenha alguma dúvida, queira aprender um pouquinho mais sobre a função texto, né? E como ela pode fazer isso, eu tenho um vídeo, vou deixar aí nos cards, vou deixar na descrição também, inclusive com alguns exemplos relacionados a horas aqui e também a datas, ok? Então dá para utilizar a função texto também, especialmente se você não tiver alguma das funcionalidades que eu citei nesse vídeo. Bom, essa planilha está disponível para download, caso você queira treinar aí no seu Excel, tá? É só clicar aí no link da descrição, você consegue baixar esse arquivo para você. Caso você tenha dúvidas, sugestões, dicas, né, algo a acrescentar a esse conteúdo que eu passei, fica à vontade na área de comentários do vídeo e eu te espero então numa próxima aula. Até mais!